Imagine que alguém desvenda um mistério e revela a você os nomes e o poder de divindades africanas ocultas na Bíblia. Aquelas que deram vida a civilizações inteiras, criaram impérios espirituais influentes e até mesmo impactaram personagens bíblicos, algo que você nunca suspeitou. Sim, é bem possível que a fé cristã, assim como a Sagrada Escritura, como a Sagrada Escritura, guarde vestígios invisíveis de antigos deuses africanos, dotados de habilidades sobrenaturais, poder sobre as forças da natureza, o espírito humano e até mesmo o destino das pessoas. Qual a razão do desaparecimento desses nomes? Quem apagou suas histórias da memória humana? E por que se encontram tantos paralelos entre os deuses africanos e as figuras sagradas dos textos bíblicos? Seria uma coincidência aleatória ou uma ocultação intencional da verdade? Prepare-se, pois a descoberta que se aproxima não é apenas uma lição de história, mas uma imersão cativante em um abismo de conhecimento proibido, em uma verdade que foi ocultada por séculos pela religião, pelo colonialismo e por manipulações espirituais. Por muito tempo, grandes instituições religiosas demonizaram, silenciaram ou simplesmente ignoraram os deuses africanos. Seus rituais eram rotulados como pagãos, suas ofrendas consideradas feitiçaria e suas manifestações espirituais condenadas como pecaminosas. Mas e se fosse revelado que muitas das habilidades milagrosas atribuídas a profetas, reis e apóstolos bíblicos são, na verdade, ecos dos mesmos dons espirituais manifestados por deuses como Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Obatalá e muitos outros? A Bíblia realmente conta toda a verdade? Ou existem capítulos ocultos, suprimidos talvez com o objetivo de apagar a memória espiritual da África? Se olharmos para os textos sagrados com um olhar imparcial, livre de interpretações europeias, podemos descobrir indícios, traços misteriosos de uma conexão espiritual com o continente africano que não podem mais ser ignorados. Do Antigo Egito à Etiópia bíblica, passando por Cush, Canaã e outras terras negras mencionadas nas Escrituras, uma poderosa origem ancestral é rastreada. Uma presença que foi sujeita a edições, traduções, distorções e, em última instância, ao esquecimento. Mas hoje, esse véu começa a cair. Aquilo em que você acredita sobre Deus, sobre o bem e o mal, sobre anjos e demônios, talvez tenha que ser repensado à luz dos mistérios ocultos da herança africana. A verdade é que os deuses africanos não desapareceram sem deixar vestígios. Eles continuam a viver na memória das pessoas, nos rituais sagrados dos Iorubás, Bantus, Akans e, surpreendentemente, talvez até em certos símbolos, práticas e expressões que podem ser vistos na fé cristã moderna. Você já se perguntou por que algumas passagens bíblicas parecem incompletas? Por que certos livros foram excluídos do cânon? Ou porque personagens bíblicos como Moisés, Salomão e Elias demonstravam habilidades tão semelhantes aos poderes das divindades africanas? Hoje revelaremos os poderes secretos dos deuses africanos sobre os quais a Bíblia preferiu silenciar. Analisaremos com coragem e sem medo da verdade como e por que essa força espiritual foi removida dos textos sagrados. Este não é um mero relato, mas um convite para abrir os olhos espirituais, reconectar-se com um elo rompido, recordar a sabedoria que flui em seu sangue, mesmo que você nunca tenha ouvido esses nomes antes. Seus nomes se perderam nas sombras da história. Agora, a pergunta para cada um: você está pronto para abandonar dogmas estabelecidos e questionar o que lhe foi ensinado por anos? Você terá a coragem de encarar uma verdade que permaneceu oculta por séculos sob um denso véu de mistérios? A verdade está bem diante de você, e o que será revelado a seguir mudará para sempre sua percepção da Bíblia, derrubando conceitos estabelecidos. Antes de mergulhar nas profundezas dessas revelações, pergunte-se: você já teve alguma suspeita sobre a existência de uma conexão entre divindades africanas e narrativas bíblicas? Você acredita que a espiritualidade africana foi intencionalmente silenciada por séculos, apesar de ser uma parte integrante da história da fé? Suas reflexões podem lançar luz adicional sobre este tema oculto. Se o material apresentado lhe abrir novos horizontes e permitir que você veja a Bíblia e a espiritualidade sob um outro ângulo,
Isso será uma confirmação da importância do tema levantado. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa verdade, mais rapidamente poderemos romper as amarras da ignorância espiritual que nos aprisionam. Este é apenas o começo do caminho. O que se seguirá abalará profundamente todas as suas concepções sobre fé, Bíblia, ancestrais e poder espiritual. Percorreremos este caminho de revelações juntos até o fim. Você não vai querer perder o que está dito e que está por vir. Desde tempos imemoriais, muito antes de os impérios europeus imporem suas teologias e interpretações das escrituras sagradas ao mundo, os povos africanos já viviam em profunda harmonia com o mundo espiritual. Essa espiritualidade não era algo externo, imposto ou institucionalizado. Era viva, palpável, praticada na vida cotidiana, nos ritos das aldeias, nos rituais, nas canções e em cada elemento da natureza circundante. Os deuses africanos não eram meras entidades divinas inatingíveis, presas nas páginas de livros antigos. Eles se manifestavam em cada chuva, nos trovões, nas colheitas abundantes, no nascimento de uma nova vida, nos sonhos sábios dos anciãos, nas rajadas de vento que anunciavam mudanças. Para os povos do Antigo Egito, Cush, Etiópia e mais tarde para os seguidores das tradições iorubás, os deuses eram uma parte inseparável da sua vida, cultura e autoconsciência. No Antigo Egito, muito antes de a escrita hebraica consolidar os textos bíblicos como os conhecemos hoje, as pessoas já elevavam suas preces a divindades como Osíris, Ísis, Ra e Tot. Esses deuses não apenas personificavam diversos aspectos da natureza e da essência humana, mas também governavam os destinos das almas, os ciclos de vida e morte, os julgamentos pós-morte e o equilíbrio universal. Por exemplo, no livro dos mortos egípcio, descreve-se um tribunal espiritual onde o coração do falecido é pesado em uma balança diante de Ma'at, a deusa da justiça. É impossível não notar a semelhança impressionante com o juízo final bíblico, coincidência aleatória. Ou elementos dessas crenças africanas foram adaptados, reinterpretados ou até mesmo intencionalmente apagados no processo de formação das escrituras sagradas judaico-cristãs. Voltando o nosso olhar para Cush, um poderoso império localizado ao sul do Egito, no território do atual Sudão, vemos uma civilização espiritual próspera com evidências históricas de influência direta nos reinos de Israel e Judá. Não é por acaso que Moisés tomou uma cusita como esposa, conforme narrado no livro de Números. E não é por acaso que a rainha de Sabá, governante das terras etíopes, se apresentou diante do rei Salomão, impressionando-o com sua sabedoria, riquezas e conhecimento de mistérios. A Bíblia menciona esses encontros, mas raramente se aprofunda na investigação da profundidade espiritual desses povos. Ela apenas os menciona de passagem, enquanto muitos estudiosos já reconhecem que a influência africana sobre o povo judeu foi bastante significativa, talvez até mais profunda do que se costuma admitir. À medida que avançamos no tempo rumo às origens da formação das tradições iorubás, que floresceram nas terras da África Ocidental, territórios dos atuais Nigéria, Benin e Togo, a percepção espiritual do mundo ganha contornos cada vez mais nítidos. No centro das atenções encontra-se o conceito dos orixás, entidades divinas, cada uma delas dotada de funções especiais e ligada a certos aspectos da natureza, dos elementos e do comportamento humano. Oxalá surge como o Criador Supremo, Xangô como o temível orixá da justiça e do poder sobre o trovão, Ogum como o valente guerreiro e protetor dos ofícios e tecnologias, e Iemanjá como a amorosa mãe do elemento água. Essas divindades entram em contato com as pessoas por meio de rituais de iniciação, danças sagradas, cânticos melódicos, adivinhações com búzios e estados de transe profundo, sendo encarnações vivas de forças espirituais. Nesse contexto surge uma pergunta legítima. Com que frequência encontramos nas narrativas bíblicas episódios em que personagens entram em êxtase espiritual, recebem revelações por meio de sonhos proféticos, participam de guerras sagradas, separam as águas do mar e invocam fogo do céu? Isso não indicaria que não havia um abismo intransponível entre essas culturas?
Ou haveria algo mais profundo, cuidadosamente oculto sob o manto da colonização europeia da África, da subsequente escravização dos povos africanos e da migração forçada para as Américas? Os fundamentos espirituais dos africanos foram submetidos a uma pressão brutal. Os colonizadores não apenas os privaram de suas terras natais, mas também tentaram erradicar sua fé, rituais e crenças, apresentando os orixás como demónios, os cânticos como feitiçaria e os centros religiosos como focos de heresia. O cristianismo europeu foi imposto como a única religião verdadeira e a Bíblia como o instrumento supremo de salvação da alma. No entanto, mesmo nessas condições, a força ancestral não foi quebrada. A espiritualidade africana não desapareceu sem deixar vestígios, mas se refugiou nas sombras, adaptando-se às novas condições. E aqui surge uma questão que requer séria discussão. O que aconteceu foi um sincretismo espontâneo ou uma ocultação intencional? Sincretismo pressupõe a mistura de diferentes culturas, resultando em algo novo que combina elementos de diversas tradições. Mas o que aconteceu com a religiosidade africana foi diferente em sua essência. Ela foi silenciada, censurada e forçada a se esconder sob a máscara de imagens católicas, nomes de santos e símbolos velados. Para sobreviver à era de perseguições, os orixás foram vestidos com roupagens cristãs. Ogum se apresentou como São Jorge, e Iemanjá passou a ser associada à Virgem Maria, e Xangô foi identificado com São Jerônimo, ou São João. No entanto, os iniciados preservaram cuidadosamente a essência profunda da fé ancestral. Não se pode deixar de notar que algo semelhante ocorreu com a própria Bíblia. Será que elementos das tradições africanas não foram absorvidos, transformados ou ocultados em parábolas alegóricas, nomes hebraicos e passagens misteriosas que parecem fora de lugar? É notável que muitos africanos convertidos ao cristianismo nos séculos XVIII e XIX notaram uma estranha sensação de reconhecimento ao ler algumas histórias bíblicas. Como se algo nesses textos despertasse memórias antigas, não expressas, mas espiritualmente vivenciadas por muitas gerações. Afinal, como explicar o fato de que o Deus hebreu se manifesta com tanta frequência através do fogo, tempestades, águas revoltas e terra tremendo? Exatamente como os orixás se manifestam nos rituais africanos. Como explicar que personagens bíblicos possuem o dom da cura, da profecia, da luta espiritual e do poder sobre as forças da natureza? Dons que são atribuídos a sacerdotes e sacerdotisas dos povos africanos. A Bíblia, como se sabe, foi criada em condições históricas específicas, nas quais a África desempenhou um papel notável. Não se trata de negar as escrituras sagradas, mas de buscar olhá-las de outro ângulo, através do prisma da herança espiritual de povos cujas vozes por muito tempo permaneceram inauditas. Talvez essa abordagem permita redescobrir verdades perdidas ou intencionalmente ocultas. A fé deve ser consciente, não cega. Compreender as origens ajuda a definir melhor o próprio caminho. As tradições espirituais africanas não são nem primitivas nem deficientes. São raízes profundas de espiritualidade que existiam em diálogo com o divino muito antes do surgimento das instituições religiosas que hoje dominam a interpretação dos textos sagrados. Se esse diálogo ainda é relevante, por que foi relegado ao esquecimento? Por que a história da fé africana desapareceu de sermões, seminários e trabalhos teológicos? Porque muitos sacerdotes e académicos evitam essas questões. Chegou a hora de revelar essa verdade. Se você está convencido de que essa informação não pode mais ser ocultada, reflita sobre o despertar espiritual dos ancestrais que ocorre em todo o mundo. Se você já conhece as conexões entre os orixás e os personagens bíblicos, lembre-se daquela que mais o impressionou. Cada reflexão fortalece essa ideia e ajuda um número maior de pessoas a se conectar com a verdade que está sendo restaurada. Talvez a essa altura, sua mente já esteja ativamente estabelecendo conexões entre fatos que antes pareciam desconexos. Mas agora vamos nos aprofundar ainda mais para explorar aspectos capazes de mudar para sempre sua percepção do Antigo Testamento. Entre as muitas figuras misteriosas nas Escrituras, há personagens que não se prestam a explicações simples.
São homens e mulheres como se tivessem vindo de outra dimensão espiritual, possuindo extraordinário poder e sabedoria. Eles aparecem por um curto período, deixando mais perguntas do que respostas. Ao considerá-los imparcialmente, pode-se supor que não são apenas personalidades históricas, mas imagens cifradas de antigas divindades, talvez até africanas, ocultas sob camadas de traduções, doutrinas e preconceitos. Tomemos, por exemplo, Melquisedeque, cujo nome aparece subitamente em Gênesis 14. Ele é apresentado como rei e sacerdote da cidade de Salém, sem genealogia, sem pais, sem início nem fim de vida. Como é dito na Epístola aos Hebreus, ele se apresenta a Abraão, o patriarca da fé judaica, com pão e vinho, símbolos que Jesus usaria mais tarde na última ceia. E Abraão, o grande Abraão, reconhece sua grandeza e lhe entrega o dízimo. A qual sacerdócio pertencia esse homem? Porque a Bíblia enfatiza que ele não era da linhagem levítica, mas de uma ordem superior e eterna. E se Melquisedeque não for apenas uma figura histórica, mas a encarnação de uma divindade espiritual venerada pelos antigos africanos? Talvez as menções a ele tenham sido intencionalmente apagadas ou adaptadas pelos autores bíblicos. Salém, sua cidade, precede Jerusalém, e suas ações possuem um profundo significado espiritual. A ausência de genealogia é um desafio à tradição judaica. Melquisedeque é um mistério, um portal para um mundo maior, e ele não está sozinho em sua enigmaticidade. No livro dos reis aparece Hamutal, mãe do rei Zedequias, cujo nome sugere paz e ternura. No entanto, existem interpretações alternativas que a conectam à nobreza cusita, a linhagens femininas de poder espiritual de Cush. Seu papel na Bíblia é modesto, mas estrategicamente importante, ligando a linhagem de Judá à herança africana. Por que a Bíblia silencia sobre sua origem? Esse silêncio é um padrão. A rainha de Sabá, uma poderosa governante da Etiópia, chega a Salomão com ouro, especiarias e questões espirituais. A narrativa bíblica encerra rapidamente sua história. No entanto, nas tradições africanas, ela é um símbolo de sabedoria divina, a encarnação do sagrado feminino. Segundo a tradição etíope, ela tem um filho, Menelik, que leva o sangue de Davi para a África e funda uma dinastia espiritual. Porque a Bíblia interrompe sua história como se seu papel fosse apenas admirar a sabedoria de um homem. Uma leitura atenta gera questionamentos. Por exemplo, no livro de Gênesis surge a questão sobre os povos que habitavam Canaã antes da chegada dos hebreus. Os textos mencionam povos gigantes, os filhos de Anak, homens renomados, povos temíveis e reis que viveram por séculos. Seriam hipérboles ou ecos de uma antiga espiritualidade com a qual os hebreus se depararam e que assimilaram. Os povos africanos de Cush, Etiópia e Egito tinham laços comerciais, culturais e espirituais de longa data com os povos semitas. Os hebreus não viviam isolados, mas estavam imersos em um caldeirão espiritual de cultos, rituais e divindades com uma história mais antiga que a de Abraão. Moisés, criado na corte egípcia, absorveu a cultura, o pensamento místico e o simbolismo religioso dos deuses egípcios. O tabernáculo possui características egípcias, o sacerdócio de Arão reflete práticas de templos africanos, e a Arca da Aliança é semelhante a relíquias sagradas das culturas núbia, em Etiópia. A questão da origem da espiritualidade judaica provoca discussões acaloradas. Ela foi criada do nada ou se formou sob a influência de antigas tradições espirituais, semelhante a uma tapeçaria habilmente tecida a partir de diversos fios culturais e religiosos. Não se trata de substituir dogmas bíblicos por crenças africanas. Pelo contrário, é sobre compreender a profunda interconexão entre eles. Talvez a revelação do Deus de Israel não tenha ocorrido em isolamento, mas entre culturas prósperas e sábias, intimamente ligadas ao divino, incluindo as africanas. Não é por acaso que muitos nomes, gestos e rituais bíblicos carregam a marca de uma espiritualidade que a teologia ocidental preferiu relegar ao esquecimento. Personagens como Melquisedeque, Hamutal e a Rainha de Sabá ainda hoje levantam muitas questões.
Talvez não sejam apenas figuras históricas, mas uma espécie de portais, símbolos espirituais que apontam para a presença de tradições espirituais africanas, ocultas nas profundezas da Bíblia e aguardando seu reconhecimento. Se essas reflexões ressoaram em você, significa que você está no caminho para compreender a verdade. Se algum dos personagens bíblicos mencionados chamou sua atenção, é um motivo para estudo aprofundado. Junte-se à busca por iluminação espiritual. Se você sente que essas ideias abrem algo novo em você, significa que a mensagem atingiu seu objetivo. Se você está convencido da necessidade de disseminar essa verdade, chegou a hora de refletir sobre ela e compartilhar seus pensamentos. Ao refletir sobre as origens das imagens e atributos do Deus Criador, descritos no livro de Gênesis, surge involuntariamente a pergunta: será que essa figura, que se apresenta a nós nas primeiras páginas da Bíblia, é tão única quanto nos ensinaram? Ou o Deus informe e invisível que cria o mundo do caos, sopra vida no homem e organiza o universo pelo poder da palavra, é um arquétipo universal, interpretado de maneiras diferentes em várias culturas e profundamente enraizado na espiritualidade africana através da figura de Oxalá? Nas tradições iorubás, Oxalá é o grande orixá da criação que molda a humanidade do barro e lhe concede a vida. Dotado de poder divino supremo, ele personifica a pureza, a luz, a paz e a paciência. Oxalá surge como um espírito sereno, vestido de branco, símbolo de equilíbrio e da causa primeira de tudo o que existe. Sua missão era dar forma à criação, organizar a matéria e materializar o que era informe. Observe os paralelos com a narrativa do primeiro capítulo do livro de Gênesis, onde se fala de uma terra informe e vazia, sobre a qual pairava o Espírito de Deus. Então Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Ele dividiu, organizou e criou. Do nada, ele criou tudo o que existe, dando forma ao caos. A semelhança dessas descrições não é meramente curiosa, é bastante indicativa. Se Deus, na narrativa bíblica, cria do barro e sopra o fôlego de vida no homem, como dito em Gênesis 2:7, e Oxalá nas tradições africanas também modela o corpo humano do barro e o anima com o sopro da energia vital, não estaremos falando da mesma essência. Talvez estejamos lidando com duas culturas diferentes, tentando compreender a mesma verdade espiritual, usando linguagens, símbolos e nomes distintos, mas expressando uma essência semelhante. É importante ressaltar que as tradições espirituais africanas não surgiram como uma reação à doutrina judaico-cristã. Elas existiam muito antes do aparecimento de missionaries, da expansão colonial e da imposição de sistemas religiosos estranhos. Quando os europeus chegaram ao continente africano, depararam-se com povos profundamente enraizados na fé, com sistemas desenvolvidos de rituais sagrados, ensinamentos teológicos orais, princípios morais e um alto nível de consciência espiritual. Não eram ateus, mas pessoas com sua própria fé, que não se encaixava nos padrões europeus. Surpreendentemente, muitos símbolos associados a Deus no Antigo Testamento também estão ligados a Oxalá. Tomemos, por exemplo, a luz. No livro de Gênesis, Deus pronuncia: haja luz. A luz é o primeiro ato da criação, precedendo até mesmo o sol. É uma luz espiritual, símbolo de ordem e clareza. Oxalá também é reverenciado como o Senhor da Luz, não apenas a visível, mas a luz interior, a sabedoria que ilumina o caminho da humanidade. Ambos se apresentam como forças que trazem ordem, organizam o universo e iniciam tudo com um propósito e uma intenção definidos. Outro ponto de contato importante é o conceito de criação através da palavra ou intenção. Deus cria pela palavra, dotando-a de poder criativo. Oxalá cria por meio do axé, a energia divina que emana de uma intenção pura, uma força vinda do alto. Em ambas as concepções, o mundo não surge por acaso, mas por uma consciência superior agindo com poder e inteligência. Isso reafirma da ideia de que estamos lidando com arquétipos espirituais, modelos primordiais que transcendem as diferenças culturais. Agora voltemos nossa atenção para a imagem do Criador como um ser sem forma física específica.
Na tradição bíblica, especialmente nos livros de Êxodo e Deuteronômio, Deus adverte: Não vistes figura alguma no dia em que o Senhor falou convosco, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida. Isso é frequentemente usado para confirmar que Deus é invisível, não tem forma corporal nem aparência. Curiosamente, Oxalá também não é retratado literalmente. Ele é invocado, sua presença é sentida, é louvado, mas não é representado com um rosto definido. Em rituais ou representações simbólicas, ele sempre aparece em vestes brancas, com traços indistintos. A ausência de uma forma clara pode não ser uma coincidência, mas uma característica comum de culturas que entendem que o divino é, acima de tudo, um mistério. Os textos bíblicos também afirmam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso significa se Deus não tem um aspecto físico? Aqui, o paralelo com Oxalá torna-se particularmente relevante. A semelhança divina, segundo a cosmovisão africana, não reside na aparência, mas na essência. O ser humano carrega em si o axé, a energia vital que o conecta ao Criador. É isso que o torna semelhante a Deus. A imagem não é uma forma corporal, mas uma centelha interna. E não é isso que o Espírito Santo representa na doutrina cristã. Diante de nós revela-se não uma simples comparação de atributos, mas um convite à compreensão espiritual. Talvez o Deus do Gênesis e Oxalá não sejam nomes rivais, mas diferentes manifestações da mesma força divina que gera a vida, o tempo, o espaço e o próprio ser. As reflexões sobre a existência e os preconceitos enraizados em séculos de colonização espiritual frequentemente impedem a percepção de uma verdade profunda. Por muitos anos fomos ensinados a rejeitar a herança espiritual africana como se ela carregasse o selo de uma maldição, enquanto princípios análogos, mas sob nomes hebraicos ou gregos, são reverenciados como sagrados. Mas e se as tradições iorubás preservassem uma sabedoria ancestral que foi fragmentada pela teologia ocidental? E se Oxalá for uma memória espiritual do Criador, tão autêntica quanto a registrada na Torá, mas expressa através de uma linguagem, ritmo e melodia diferentes? Tal reflexão não rejeita a Bíblia, mas ao contrário a expande, a aprofunda e restaura seu sentido original. Afinal, conhecer o Deus da Bíblia apenas através de traduções europeias nos dá apenas uma compreensão parcial da verdade. No entanto, quando unimos esse conhecimento à sabedoria dos ancestrais, percebemos que o divino sempre dialogou com todos os povos, e o povo africano também ouviu essa voz. Uma atenção minuciosa aos feitos dos profetas do Antigo Testamento revela um quadro surpreendente. Não se trata apenas de escolhidos que transmitem mensagens do alto. Estamos falando de algo mais profundo. Elementos simbólicos, manifestações sobrenaturais, poder sobre os elementos da natureza, forças que transcendem a pregação comum. Essas ações, comparadas às entidades espirituais do panteão africano, em particular aos orixás, levantam uma questão instigante. Não seriam alguns profetas bíblicos versões, ecos ou reflexos do mesmo arquétipo espiritual? Tomemos, por exemplo, Elias, um dos profetas mais influentes do Antigo Testamento. Ele, é conhecido por seu confronto com os profetas de Baal, pelo fogo que desceu dos céus por sua oração, pela fuga para o deserto e pela ascensão ao céu em um redemoinho. Elias não apenas profetizou, ele controlou o fogo, invocou tempestades e abriu os céus com sua palavra. Agora voltemos a Xangô, orixá da justiça, do trovão e do raio, juiz supremo entre os orixás, que se manifesta com estrondo e força quando o equilíbrio é quebrado ou a injustiça ocorre. Ele também está associado ao poder purificador e restaurador do fogo. Elias e Xangô compartilham não apenas o simbolismo do fogo, mas também a busca por justiça, a coragem de confrontar o mal e a intervenção divina em momentos de corrupção espiritual. Ambos surgem em tempos de apostasia para se opor à falsa adoração e restaurar a aliança com o divino. Consideremos também Moisés, figura central das Escrituras Sagradas, libertador do povo hebreu da escravidão egípcia, guia através do deserto e divisor das águas do Mar Vermelho com seu cajado. Moisés tem uma profunda conexão com a água.
salvo das águas na infância, crescido em uma cultura ligada ao Nilo, transformando água em sangue, extraindo água da rocha e comandando o mar, como se tivesse uma aliança espiritual com os elementos. Essa conexão nos lembra Iemanjá, a grande mãe das águas na tradição Iorubá, fonte de proteção, fertilidade, nutrição e transformação. Ela é associada ao mar, às águas profundas e à feminilidade sagrada. Se Moisés representa a força masculina agindo com a ajuda das águas, Iemanjá encarna essa mesma força em sua expressão primordial, transcendendo os limites de género, governando as emoções humanas, as transições e o renascimento. Ambos apontam para caminhos de transformação. Moisés conduz o povo através do mar e Iemanjá guia as almas entre os mundos, sendo mediadores entre o visível e o invisível, o caos e a ordem. A narrativa bíblica apresenta Josué, sucessor de Moisés, como um líder que conduz o povo à terra prometida, um comandante cujas vitórias são forjadas por estratégias espirituais. Ele é quem faz as muralhas caírem ao som de trombetas e gritos. Josué não se apresenta apenas como um guerreiro, mas como um estrategista espiritual, cuja arma é a fé, a orientação divina e a submissão a forças invisíveis. Traçando um paralelo com Ogum, orixá da guerra, da tecnologia e pioneiro, torna-se evidente que Ogum não é apenas força bruta, mas inteligência de combate, busca por progresso e conquistas. Ele abre caminhos, seja nas florestas ou na esfera espiritual, para aqueles que o seguem. Josué cumpre a mesma missão, abrindo o caminho para a terra prometida, preparando o povo para superar obstáculos. Ambos, dotados de autoridade espiritual, avançam para realizar o que parece impossível. Esses paralelos não são uma coincidência, mas um reflexo de uma verdade mais profunda. Os orixás não são nada mais do que ecos das narrativas bíblicas, apresentando-se como símbolos, sombras e imagens invertidas. A estrutura de símbolos que rodeia essas figuras revela arquétipos comuns a todas as culturas, encarnados nos profetas entre os hebreus e nas divindades entre os africanos. É notável que nem os profetas nem os orixás agem por sua própria vontade, mas se submetem a uma lei superior, sendo apenas mensageiros, instrumentos e condutores da energia criativa, aquela que no cristianismo é chamada de Deus, e na tradição africana de Olorum, Olodumare, Zambi. A compreensão disso tem um significado imenso. Por séculos, fomos persuadidos da natureza demoníaca dos orixás, da deficiência da fé africana, da necessidade de purificar ou erradicar tudo o que era africano. No entanto, ao estudar as Escrituras sem preconceitos, chegamos à compreensão de que a mesma força que guiou Elias, Moisés e Josué se reflete nos mitos de Xangô, Iemanjá e Ogum. Mudam apenas os nomes, as línguas e as particularidades culturais, mas a fonte permanece inalterada. Talvez a chave para a compreensão resida no reconhecimento de que Deus se dirige a todos os povos, manifestando-se de diversas formas e de acordo com cada época e cultura. Os profetas não são um patrimônio exclusivo de uma única tradição, mas uma manifestação do divino, destinada a guiar a humanidade. E os orixás, em vez de serem percebidos como antagonistas da Bíblia, podem ser interpretados como espelhos espirituais, refletindo princípios eternos que atuam também nas páginas da Escritura, embora sob outros nomes. A percepção do parentesco espiritual entre os orixás e os profetas bíblicos gera inevitavelmente a pergunta: por que esses paralelos não receberam ampla divulgação? Por que fomos ensinados a temer tudo o que é africano, exaltando o europeu e o do Oriente Médio? Por que a espiritualidade africana foi por tanto tempo associada ao mal, ao erro e à ignorância, quando ela carrega códigos ancestrais profundos, consonantes com os princípios estabelecidos na Bíblia? A resposta a essa pergunta é dolorosa, exigindo maturidade espiritual e consciência histórica. A supressão da consciência espiritual é um processo trágico que começou muito antes do nascimento das gerações atuais. A espiritualidade africana foi violentamente reprimida, e a razão para isso foi não apenas a colonização física, mas também a escravização espiritual. A invasão das potências europeias na África tinha como objetivo não apenas a apropriação de recursos, mas também a destruição da identidade espiritual dos povos africanos.
A religião institucionalizada tornou-se a ferramenta para isso, transformando a fé de uma força libertadora em um meio de controle. A Bíblia, livro sagrado, foi usada pelos colonizadores para justificar a escravidão, a destruição de culturas e a demonização de tudo o que não era europeu. Os códigos coloniais ditavam não apenas leis políticas, mas também crenças espirituais. As práticas espirituais africanas foram criminalizadas e brutalmente perseguidas. Os povos eram proibidos de adorar seus orixás ancestrais e deuses. As mitologias africanas foram substituídas por doutrinas europeias que apresentavam os africanos como inferiores e necessitados de salvação de sua própria sabedoria. Nos períodos de colonização e escravidão, o catecismo forçado tornou-se o único caminho para a salvação. Sacerdotes, missionários e soldados ajantas agiam em conjunto, punindo, matando e exilando aqueles que se recusavam a abandonar seus rituais. Lugares sagrados foram queimados, tambores silenciados, línguas africanas proibidas e conhecimentos orais esquecidos. Em seu lugar, surgiu uma versão adaptada do cristianismo, servindo aos interesses do poder. A Bíblia foi editada. Livros inconvenientes foram removidos e figuras ligadas à África foram menosprezadas. A teologia afastou as pessoas negras da imagem divina. Os orixás foram demonizados e a fé ancestral declarada idolatria e feitiçaria. As pessoas foram ensinadas a rejeitar seus nomes, roupas, traços e música, considerando-os não de Deus. Essa estratégia visava privar as pessoas negras de suas raízes espirituais e torná-las dependentes da religião dos colonizadores. Surge a pergunta: a Igreja escondeu essa verdade por ignorância ou por medo de suas consequências? E se os cristãos descobrissem a semelhança entre os profetas da Bíblia e os orixás? E se os pastores reconhecessem que os dons espirituais, hoje glorificados, eram praticados em aldeias africanas milénios atrás? E se os líderes religiosos aceitassem que a Bíblia é um livro de um povo miscigenado, conectado à África, ao deserto e à Terra Negra, com o tambor batendo como um coração? Ao longo da história, observa-se um padrão. Assim que a verdade africana ameaçava vir à luz, ela era imediatamente suprimida por meio da teologia, da instilação do medo e da excomunhão. Muitos estudiosos que ousaram levantar essa questão foram silenciados, seus trabalhos não foram divulgados e seus argumentos foram desacreditados. Como resultado, gerações inteiras cresceram com a convicção de que, para obter a graça divina, era necessário renunciar às suas raízes. No entanto, como é possível restaurar a conexão com o divino se a base da própria identidade for cortada? A verdade que agora está sendo restaurada e da qual você faz parte é que a espiritualidade africana nunca foi a fonte dos problemas. O problema foram as mentiras espalhadas sobre ela. Essas mentiras foram amplificadas pela Igreja institucional que, infelizmente, em certos períodos da história, preferiu proteger seus próprios interesses em vez de defender a verdade. Não se trata de fé pura, amor ao próximo ou busca por Deus, mas de uma estrutura que se formou em torno desses conceitos, de uma máquina eclesiástica, política e manipulações espirituais. É agora que precisamos abrir os olhos, pois muitos ainda consideram pecado questionar essas estruturas. No entanto, é esse questionamento que pode nos levar de volta ao centro do propósito espiritual, à conexão com o divino sem máscaras, algemas e influência colonial. Quantas vezes se ouviu a afirmação de que os africanos foram amaldiçoados por Noé? Que Cam, seu filho amaldiçoado, é o ancestral dos africanos, e que a cor da pele escura é um símbolo de maldição. Essas afirmações não existem nos textos originais, elas foram artificialmente construídas e alimentaram séculos de racismo teológico. Esse racismo penetrou em púlpitos, seminários, bíblias anotadas e sermões, e ainda está presente, embora de forma velada. No entanto, agora estão ocorrendo mudanças e você faz parte delas. Você já notou como na narrativa cristã que ressoa nas igrejas raramente se menciona a África como parte integrante da história da fé?
Quando se fala do cristianismo primitivo, nos é apresentada a imagem de apóstolos brancos em cidades europeias, reunindo-se em concílios romanos ou gregos, como se tudo tivesse acontecido longe do continente africano. Mas e se essa história estiver incompleta? E se o cristianismo nos primeiros séculos encontrou refúgio, força e expressão precisamente em terra africana? Que os primeiros cristãos negros não foram apenas convertidos, mas também figuras-chave na preservação e difusão dessa fé que hoje está espalhada por todo o mundo. É impossível falar do cristianismo primitivo sem reconhecer o papel significativo da Etiópia, Egito e Sudão no desenvolvimento da fé cristã. Esses territórios não só forneceram refúgio às comunidades cristãs nascentes, mas também se tornaram o berço de uma espiritualidade profunda, marcada pela resiliência, sabedoria e fidelidade à mensagem de Jesus, mesmo diante da perseguição. A Etiópia, por exemplo, foi um dos primeiros países do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, e isso aconteceu não séculos depois de Cristo, mas apenas alguns anos após sua morte e ressurreição. A história do eunuco etíope, registrada nos Atos dos Apóstolos, é um exemplo vívido de como as sementes do Evangelho germinaram em solo africano muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Esse oficial negro da rainha Candace, ao retornar à sua terra natal, já carregava em seu coração a centelha da fé, adquirida graças a uma revelação pessoal e a um encontro com as Escrituras. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, o batizou ali mesmo na estrada, simbolizando que a mensagem de Cristo chegou à África não por meio de navios negreiros, mas por meio da busca espiritual e da sede de verdade. O Egito, por sua vez, tornou-se um dos centros-chave do cristianismo primitivo. Alexandria, cidade de pensadores e místicos, deu ao mundo os evangelhos coptas, contendo detalhes únicos ausentes nos textos canônicos. Essas escrituras sagradas, excluídas do cânon eclesiástico oficial em concílios posteriores, revelam camadas profundas da doutrina cristã, repletas de sentido místico e filosófico. Os coptas, que criaram sua própria tradição litúrgica, louvavam a Deus com hinos, jejuns e interpretação simbólica das Sagradas Escrituras, mantendo ao mesmo tempo uma conexão com a herança africana. Monges coptas, que se retiravam para os desertos e montanhas, buscavam a contemplação e a comunhão com Deus, formando redes espirituais que exerceram uma enorme influência na espiritualidade cristã. No Sudão, apesar das perseguições e do isolamento, as comunidades cristãs preservaram sua fé por séculos. Os povos negros, baseando-se em suas próprias tradições, criaram interpretações únicas das Sagradas Escrituras, integrando elementos da cultura local na mensagem de Jesus. É importante ressaltar que isso não foi sincretismo, como às vezes é pejorativamente chamado, mas uma manifestação de sabedoria espiritual, a capacidade de ver que a fé não é estática, mas se desenvolve dinamicamente, se adapta e se encarna na vida de cada povo. Surge uma pergunta natural: por que essas histórias não são refletidas nos currículos das escolas bíblicas e dos cursos de teologia? Por que os nomes de santos etíopes, mártires coptas e líderes espirituais sudaneses foram apagados da história oficial da fé? A resposta reside em um silenciamento intencional, pois o reconhecimento do fato de que o cristianismo floresceu na África, antes de sua disseminação na Europa, abalaria os alicerces do racismo teológico que se formou ao longo dos séculos. Isso mostraria que as pessoas negras não apenas estiveram presentes na história do cristianismo, mas foram seus pilares, que a espiritualidade africana indígena não foi suplantada pela fé cristã, mas foi incorporada, preservada, e em muitos casos manteve acesa a chama da fé, enquanto os impérios perseguiam apenas objetivos de controle, dominação e lucro da religião. Em um mundo onde os sentimentos religiosos às vezes se tornam um instrumento para alcançar objetivos egoístas, é importante lembrar daqueles cuja fé permanece inabalável e altruísta. Uma dessas figuras frequentemente negligenciadas é Simão de Cirene, um homem de origem africana, cuja aparição nos Evangelhos no momento da crucificação de Jesus Cristo está repleta de profundo simbolismo. Quando Jesus, exausto, cai sob o peso da cruz, os soldados romanos forçam Simão, natural de Cirene, uma cidade no norte da África, no território da atual Líbia, a carregá-la.
Este homem negro, africano, ajuda Cristo em seu último caminho ao Gólgota. Essa imagem cheia de força e significado, infelizmente, raramente recebe a devida atenção. Em vez disso, prefere-se representações europeias com rostos pálidos, olhos claros e cabelos loiros, obscurecendo o fato de que a África desempenhou um papel ativo e importante nos momentos-chave da fé cristã. E se Simão de Cirene não for apenas um transeunte casual? E se ele simbolizar todos aqueles negros que, ao longo dos séculos, carregaram a cruz do cristianismo em seus ombros, permanecendo não reconhecidos e não valorizados, mas invariavelmente fiéis? Este capítulo oculto da história primitiva do cristianismo na África não está perdido, mas apenas encoberto por versões editadas da história. Ele espera a sua hora em textos apócrifos, tradições orais, cânticos antigos, ruínas de antigas igrejas africanas e nos corações daqueles que nunca permitiram que sua fé se apagasse. Hoje, com o despertar da consciência ancestral, essa verdade começa a se manifestar não como um desafio, mas como uma reconciliação. A verdadeira fé não conhece exclusões, ela acolhe a todos. Ela ouve a voz de Deus em todas as línguas, entre todos os povos, em todos os tons de pele. Uma das características mais marcantes da herança africana é o poder dos nomes. Cada nome carrega não apenas uma identidade, mas também uma energia, uma vibração que conecta o indivíduo ao universo, aos espíritos ancestrais e à força criativa que governa tudo o que existe. Quando mencionamos Ogum, Oxalá ou Yansan, não estamos falando apenas de personagens míticos. Estamos falando de arquétipos espirituais, códigos energéticos que por milénios guiaram povos inteiros, protegeram comunidades, conduziram rituais e harmonizaram a vida das pessoas com as forças da natureza e do cosmos. Esses nomes possuem um poder imenso. Eles são como chaves que abrem portais invisíveis, ativando uma conexão direta com o divino. É interessante notar que muitos desses atributos encontram reflexo na Bíblia, o que demonstra um profundo diálogo entre a sabedoria ancestral africana e a mensagem bíblica, que remonta à antiguidade. Ogum, por exemplo, é conhecido como o guerreiro que abre caminhos, que rompe obstáculos e prepara a estrada. Ele é o patrono das ferramentas, da tecnologia e da coragem. Se nos voltarmos para os personagens bíblicos, veremos ecos dessa mesma força. Moisés, que abre o Mar Vermelho e conduz seu povo pelo deserto, manifesta uma energia semelhante, confrontando reis e exércitos com uma determinação extraordinária. Josué, ao derrubar as muralhas de Jericó, não age apenas com estratégia militar, mas também canaliza uma força que abre caminhos impossíveis e destrói barreiras intransponíveis. A energia de Oun está presente, mesmo que não seja explicitamente nomeada. A essência permanece inalterada: coragem para enfrentar obstáculos, a capacidade de transformar o caos em ordem e a força para abrir caminhos para os outros. Os antigos nomes africanos não são meras designações, mas sim chaves que abrem portas para a compreensão de princípios fundamentais da existência. Eles carregam consigo uma energia capaz de guiar e inspirar, em vez de limitar. Oxalá, por sua vez, surge como o arquétipo da criação e da pureza primordial. Com a maior delicadeza, ele molda a raça humana, trazendo ordem, equilíbrio e harmonia ao mundo. Ao examinar atentamente os textos bíblicos, é possível encontrar ecos desse princípio na narrativa da criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Esta não é apenas uma bela metáfora, mas uma manifestação da força primordial capaz de criar, organizar e equilibrar. O que os povos africanos chamam de Oxalá é descrito na tradição hebraica como o sopro de Deus que dá vida ao barro. Nomes diferentes, mas uma essência única, a mesma energia vivificante. E exemplos semelhantes são abundantes. Os nomes africanos não são apenas palavras, são canais pelos quais a energia flui. São códigos espirituais que contêm princípios universais. Princípios que também encontraram reflexo na Bíblia, mas que com o tempo foram tirados de contexto, traduzidos, intencionalmente silenciados ou simplesmente esquecidos. Yansan é outro exemplo vívido. Ela comanda os ventos, as tempestades, as mudanças rápidas e as transformações.
Nos textos bíblicos, os profetas controlam sobrenaturalmente tempestades, ventos e sinais naturais. Lembremo-nos de Elias, que subjugou o fogo e as forças celestiais, ou de Eliseu, que dividiu as águas, ou de Moisés, que transformou rios e mares. Todos esses personagens manifestam energias que são um reflexo do mesmo princípio que as divindades africanas. É surpreendente perceber que aquilo que na África foi desacreditado, demonizado e ocultado, na Bíblia surge como uma manifestação divina legítima e reverenciada. O que mudou? Apenas os nomes, a língua e a interpretação cultural. Ao analisar nomes bíblicos, descobrem-se significados que ecoam diretamente as energias africanas. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, ressoa com a justiça e a liderança de Xangô. Elias, que significa o Senhor é meu Deus, reflete o domínio espiritual que também está presente nas divindades africanas, conectando o ser humano ao divino. Cada palavra, cada sílaba, cada nome carrega consigo memória, energia e propósito. Ao longo dos séculos, esses nomes foram esquecidos ou distorcidos em traduções, resultando na perda da conexão com a herança africana e no afastamento das pessoas de suas raízes espirituais ancestrais. A sabedoria primordial contida nos nomes não se limita ao simbolismo espiritual, ela encontra aplicação também na vida cotidiana das pessoas. Nomes como On, Oxalá e outros são usados não apenas para designar entidades espirituais, mas também para proteção, obtenção de força, saúde e prosperidade. Eles contêm o conhecimento de como viver em harmonia com a natureza, superar dificuldades e levar uma vida equilibrada. Se essa energia está presente nos nomes bíblicos, nos profetas, nos líderes espirituais africanos e na própria criação, então não são meras coincidências. É uma manifestação de sabedoria que transcende fronteiras, tempo e espaço, unindo povos e histórias e provando que a herança africana sempre esteve presente na história sagrada, apesar das tentativas de ocultá-la. Apesar das tentativas seculares de erradicar a herança espiritual, seu poder continua vivo. Ela encontra seu reflexo nos corações das comunidades que zelam pelas antigas tradições, nos santuários que resistiram, nas melodias que ecoam pelas aldeias e nos textos sagrados que suportaram o teste do tempo. Essa força é inextinguível em todos que buscam restabelecer a conexão com suas raízes, seu verdadeiro eu e sua energia. Pois o significado espiritual de um nome não se limita a um simples som. É um aglomerado de energia, uma vibração, consciência e manifestação. Ao compreender o poder de seu nome, o indivíduo acessa uma sabedoria esquecida, estabelece uma conexão direta com o divino e percebe que sua verdadeira herança é impossível de apagar. Ao refletir sobre a própria fé, a pergunta inevitavelmente surge: esta é realmente a minha fé ou é apenas aquilo em que me fizeram acreditar? Ao longo de décadas, se não séculos, fomos ensinados a aceitar interpretações alheias, muitas vezes distorcendo a história e nos afastando das raízes espirituais. As escrituras sagradas, sejam a Bíblia ou os Evangelhos, contêm profunda sabedoria, mas também apresentam elementos de manipulação e ocultação. Por trás dessas camadas ocultam-se os ecos da herança africana, dos orixás, divindades da natureza e da força vital que nossos ancestrais reverenciavam. Essa herança foi silenciada, distorcida e esquecida, mas continua viva, pulsando em cada gesto, palavra e símbolo que restauramos. Vale a pena lembrar como na infância certas práticas espirituais eram apresentadas como algo perverso, demoníaco e pecaminoso, enquanto outras eram consideradas santas e aceitáveis. Quantos livros foram retirados, nomes apagados e rituais declarados pecaminosos? Contudo, mesmo nos fragmentos de textos antigos que chegaram até nós, é possível encontrar sinais, códigos e padrões que apontam para uma grande verdade. Uma verdade que conecta os profetas bíblicos aos orixás, o poder de Melquisedeque à força de Oxalá, a bravura de Elias a Xangô e a sabedoria de Moisés a Iemanjá. A consciência disso permite compreender que a identidade espiritual é formada não apenas pelo que nos foi ensinado, mas também pelo que nos foi ocultado. É crucial entender o que fazer com essa consciência.
Como então restabelecer a conexão com a herança sem rejeitar a fé que aprendemos a respeitar, amar e seguir? A resposta é simples, mas exige coragem. É preciso reavaliar, questionar e refletir. É necessário olhar para as Escrituras Sagradas com um novo olhar e perceber que Deus não se limita a um nome, um rosto ou uma cultura. Ele se manifesta onde há consciência, intenção pura e respeito pela vida e pelos princípios espirituais que governam o universo. Ao aceitar isso, poderemos integrar a sabedoria africana ancestral em nossa fé cotidiana, reconhecendo que nomes, rituais, histórias e orixás não rivalizam com a fé cristã, mas são suas extensões, ecos e manifestações da mesma origem divina, adaptada a diferentes povos, tempos e lugares. Ao refletir sobre a identidade espiritual do ser humano, intrinsecamente ligada à sua origem, contexto histórico e localização geográfica, emerge a consciência de sua dinamicidade e da possibilidade de sua restauração. A essência espiritual não é algo irremediavelmente perdido, ela apenas aguarda o seu momento para despertar novamente. O passo primordial nesse caminho é o reconhecimento da equivalência tanto dos conhecimentos amplamente aceitos quanto dos aspectos que permaneceram nas sombras. A herança africana, assim como as tradições religiosas europeias, possui um valor imperecível. Nomes como Oun, Oxalá, Yansan, Xangô, Iemanjá, juntamente com os bíblicos Moisés, Elias, Josué, Salomão e Abraão, carregam um profundo significado e poder espiritual. A verdadeira fé manifesta-se não na adesão cega a dogmas, mas num diálogo consciente com as diversas manifestações do divino, o que contribui para a consecução da totalidade, da conexão espiritual e da força interior. Voltando à história, torna-se evidente quantas vozes foram silenciadas. As vozes de mulheres sábias, sacerdotes, líderes espirituais de origem africana, comunidades inteiras que, apesar da perseguição, do preconceito e da censura, continuaram a manter viva a chama do conhecimento sagrado. Todas essas vozes são uma parte intrínseca da memória coletiva, e seu resgate representa um ato de coragem espiritual. O reconhecimento de que o cristianismo africano, os orixás, os profetas e os ancestrais formam uma tapeçaria viva, conectando o ser humano ao mundo divino por meio de fios invisíveis, mas resistentes. Ao refletir sobre essa identidade, compreende-se que a fé não é uma vestimenta pronta que se veste, mas um tecido tramado com os fios da própria herança, da energia dos nomes e da força das divindades africanas que vivem no âmago da alma. O indivíduo percebe que sua espiritualidade não é um erro nem algo a ser temido, mas a chave para desvendar os níveis mais profundos de consciência, compreensão e de seu propósito. Neste momento, cada um deve se perguntar: está pronto para conhecer sua verdade espiritual? Está pronto para aceitar que sua fé pode ser muito mais ampla, rica e intimamente conectada ao mundo do que foi ensinado a acreditar antes?